E aí galera, tudo bem com vocês? Beleza? Então, hoje nós teremos mais uma incrível aula sobre função do segundo grau, certo? Vocês já estão vendo vários assuntos relacionados, como a função afim, função quadrática, e agora nós iremos estudar a função do segundo grau, que é uma sequência da função quadrática, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, antes de nós iniciarmos, vamos passar pela definição. Então, a definição da função do segundo grau é a seguinte. Chama-se função quadrática a função definida por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Então, toda função que ela tem um termo elevado ao quadrado, ela é uma função quadrática. Ok? E, normalmente, as funções de segundo grau que nós iremos começar a estudar agora, ela terá esta forma. Um número na frente do x elevado ao quadrado mais bx mais c, ok? Onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero, porque se ele for igual a zero, o nosso primeiro termo some e ele não é mais uma função quadrática, certo? Ali eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, nós temos o exemplo 1, que é y igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, uma função completa. Exemplo 2, y igual a 3x menos x menos 4, uma função também completa. Exemplo 3 é uma função incompleta. O que seria uma função incompleta? Seria exatamente isso, ó, y igual a 3x ao quadrado. Nós temos apenas o primeiro termo. Perceba ali, ó, aqui, ó, a função ela tem seu primeiro termo, seu segundo termo e seu terceiro termo. O primeiro termo é elevado ao quadrado, o segundo termo é elevado a 1, ou seja, sem nenhum expoente aparente ali para a gente, e o último termo é sem nenhum x, ou seja, x elevado a zero. Então, aqui temos x elevado ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1, igual vocês têm que lembrar, certo? Então, essa daqui é uma função completa. Função completa tem os três termos, funções completas possuem os três termos. Neste caso, nós temos uma função incompleta, porém ela ainda é quadrática porque nosso x aqui está elevado ao quadrado, certo? O exemplo 4 também é uma função incompleta, onde nós temos apenas o primeiro e o terceiro termo, ok? Então, essas são as diferentes formas que nós podemos encontrar as funções quadráticas, ok? Vamos lá, representação gráfica da função do segundo grau. Vamos atribuir a x valores quaisquer do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, lembram, que é todos os números, tanto número decimal, número com vírgula, número de raiz, número fracionário, todos os números que nós podemos conhecer estão dentro dos números reais. Então, vamos pegar quaisquer números dos números reais e calcular o correspondente de y. O gráfico da função quadrática, quando definida de R em R, ou seja, dos números reais para os números reais, é uma curva denominada parábola, como nos seguintes exemplos. Isso aqui é algo que vocês já estão vendo, certo? Vocês já viram que é como montar um gráfico de uma função afim, de uma função quadrática, é sempre a mesma forma. Vamos estipular valores para x para encontrar os valores de y e assim podermos desenvolver ou construir um gráfico, certo? Então, vamos atribuir a x os valores menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e calcular os valores de y. Então, perceba aqui, ó, nessa coluna nós colocamos os valores, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui foi calculada a função correspondente, alterando o valor de x para esses valores, chegando aqui a valores de y, certo? Então, aqui nós temos aqui, ó, as coordenadas x e y. O que seriam essas coordenadas? Nossos pontos para marcarmos no plano cartesiano e assim definir o nosso gráfico, certo? Porque pense, quando nós falamos de função, obrigatoriamente por trás da função vai existir um gráfico, tá? Então, toda vez que nós falarmos em função, você provavelmente terá que fazer um gráfico, ok? Então, a função serve para nós demonstrarmos informações, ok? Por isso que quando nós temos ali informações, nós temos que buscar os pontos para poder montar o nosso gráfico, certo? Então, não se assustem, porque sempre que nós falarmos de função, também estaremos falando sobre montar gráfico. Por isso, a representação gráfica da função do segundo grau, do primeiro grau ou de outros graus é de suma importância,
Beleza? Então vamos lá. Esses pontos aqui, ó, assim que eles finalizados, montamos um gráfico e teremos o seguinte desenho, certo? Esta parábola que ele falou é exatamente esta curva, ou seja, esse desenho de U, tá? Então, esta parábola onde tem um ponto V, onde a partir daquele ponto a função cresce para um lado ou ela decresce para o outro lado, certo? Sempre vai ter aqui, quando ela desce para o vértice, ela está decrescendo, chega no ponto mínimo e ela começa a subir. Neste caso, o ponto mínimo é embaixo. Ponto mínimo e começa a subir. Também teremos exemplos onde a função ela é um invertido de ponta cabeça. Então, ela vai crescer até o seu ponto máximo e aí ela começa a decrescer. Isso provavelmente nós iremos ver mais para frente, mas já estou passando para vocês que é assim que funciona. Certo? Então, ali o ponto V, indicado na figura, chama-se o vértice da parábola, que é como eu disse, temos o XV, o XY, que é o ponto mínimo ou o ponto máximo da nossa função. Temos aqui um outro exemplo. Seja a função definida y igual menos x ao quadrado menos 6x e menos 8. Lembrando que aquele y ele pode também ser representado como f de x, g de x, alguma forma nesse sentido. Tá? Então agora percebam que neste exemplo o nosso x ele era positivo, era apenas x ao quadrado e o nosso gráfico ficou virado para cima, certo? Agora aqui nós temos um exemplo onde o x é negativo, então percebam que a nossa parábola ela ficou virada para baixo. Isso é normal, tá? Então, toda vez que o nosso a, ou seja, o nosso x ao quadrado for positivo, vai ser uma parábola virada para cima. Se o nosso a ou o nosso x ao quadrado for um número negativo, ele vai ser uma parábola virada para baixo, ok? Aqui nós estipulamos também alguns valores de 0 a 6 para x, para encontrarmos os valores de y, ok? Então aqui nós atribuímos valores de 0 a 6 para x, para encontrarmos os valores de y, certo? Então aqui nós temos a nossa função como um todo. Entre parênteses está os valores que estipulamos para x, de 0 a 6. E aqui do lado está calculando a nossa função. E, por fim, o resultado, que é o valor encontrado para y, certo? E aqui do ladinho temos os nossos pontos cartesiais, pontos cartesianos, que também são chamados desta forma, que são os numerozinhos aonde nós precisaremos marcar no gráfico. E como que a gente marca? O primeiro que sempre aparece é em relação a x, o segundo é sempre em relação a y. E vamos encontrar, ou seja, vamos sempre marcar o encontro dessas duas retas. Por exemplo, aqui no primeiro, 0 e menos 8. O meu primeiro ponto foi marcado aqui, ó, 0 para x, ok? Então é essa linha. E menos 8 para y. Então eu vou lá em menos 8 e vou marcar aqui, ó. Eles se encontram aqui, ó, menos 8 e 0. Então, meu ponto aqui, certo? E todos os outros são marcados também desta forma, certo? Então, após atribuirmos os valores de 0 a 6 e calcular o valor de y, nós temos que seguir as regrinhas. A primeira, marcamos os pontos no gráfico. E a segunda, traçamos a nossa curva, certo? Que é desenhar o nosso gráfico para esta função estabelecida, ok? Lembrando mais uma vez, aquele ponto V indicado na figura é o vértice da parábola. Neste caso, o V ele é o ponto máximo. Ou seja, esta parte aqui, a função cresceu, 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 chegou ao seu ponto máximo e aí começou a descer. Aí, a partir do V, ela vira uma função decrescente, certo? Isso nós iremos também estudar com um pouquinho melhor mais para frente. Então, vamos lá. Características da função quadrática. Quando a concavidade da parábola, então é isso que eu estava dizendo para vocês. Algumas características da função quadrática nós iremos ver agora, certo? E, como eu já havia dito, se o nosso a, ou seja, o nosso x ao quadrado, ele for positivo, ou seja, maior do que zero, a sua concavidade voltada para cima, ou seja, o u vai estar para cima.
Agora, se o a for menor do que zero, quem é o a? É o x ao quadrado. Se o x ao quadrado for menor do que zero, ou se o x ao quadrado for negativo, a sua concavidade será voltada para baixo, ou seja, teremos o u invertido, certo? Então, toda vez que o nosso x ao quadrado for positivo, u para cima. Se ele for negativo, u para baixo. Se ele for positivo, ele é feliz. Se ele for negativo, ele está triste. Ok? Outra característica da função quadrática é as coordenadas do vértice. Lembra que eu sempre falei para vocês sobre o x-vértice e o y-vértice? Então, aqui temos esta parte, certo? Então, se a for maior do que zero, ou se o x ao quadrado for positivo, o vértice é ponto de mínimo, ou seja, o ponto mais baixo, porque ela é uma parábola feliz. Então, ela decresce até o ponto mínimo e aí começa a subir, certo? E se a for menor do que zero, ou seja, se o nosso x ao quadrado for negativo, se a nossa parábola for triste, ela vai ser virada para baixo. Então, o vértice é o ponto máximo, que ela vai subir, subir, subir até o máximo e aí ela começa a descer, certo? Então, por isso que toda vez que a nossa função tiver o x negativo, ela terá o ponto máximo, mas não terá um ponto mínimo. Da mesma forma como se ela for positiva, feliz, ela vai ter um ponto mínimo, mas não vai ter um ponto máximo, porque daí ela sempre vai subir, ok? A abscissa do vértice pode ser obtida com o uso da fórmula. Então, aqui nós temos uma fórmula para poder encontrar este vértice, certo? Então, o valor da ordenada do vértice da parábola é obtido atribuindo-se o valor de x à variável x da função dada. Então, nós iremos substituir aqueles dados ali com base na nossa função, onde o termo a é o x ao quadrado, o termo b é o nosso segundo termo, que vai ser aquele número elevado a x, certo? E o nosso terceiro termo é o sem letra alguma. Só que nessa função aqui, nessa equaçãozinha, nós colocamos o quê? O número com x? Não, somente o número, tá? Nessa funçãozinha vai só o numeral, porque a gente precisa encontrar o plano cartesiano, o ponto no plano cartesiano. Então, por isso vai vir somente os números, ok? Então, o valor da ordenada do vértice da parábola é obtido atribuindo-se o valor de x à variável x da função dada, ok? Vamos dar sequência aqui com um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, vamos determinar o vértice da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? Então, aqui primeiro nós temos que encontrar o xv e o yv. Porque, como eu disse anteriormente, nós conseguimos apenas encontrar um ponto no plano cartesiano a partir do momento que as duas retas se encontram. Então, nós vamos encontrar o vértice de x, que é o eixo horizontal, juntamente com o y, que é o vértice vertical. Certo? Quando esses pontos se encontrarem, exatamente ali vai ser o nosso vértice da função. Tá, mas como que eu faço isso? Aqui, vamos lá. O x-vértice ele é igual a menos b divididos por 2 sobre a. Então, aonde eu tenho b, eu vou pegar ali o meu termo. Cadê meu termo? Aqui, ó. Meu termo b é o menos 4, tá? A gente nunca pode esquecer do sinal. Menos 4 vezes 2a. Olha só, não tenho nenhum número na frente do x, mas lembra que sempre na frente de toda letra nós temos sempre o número 1 escondidinho ali. Então, nosso termo letra a é o 1, nosso termo letra b é o menos 4. A partir disso, fazemos a conta. Menos com menos na multiplicação e na divisão fazemos a regra de sinal. Então, menos com menos mais. Por isso, ele ficou 4. Embaixo, 2 vezes 1, 2. 4 divididos por 2, 2. Ok? Agora, vamos para o y-vértice. O y-vértice basta nós substituirmos o valor de x que nós encontramos no x-vértice na nossa função original. Então, aqui para o y-vértice nós temos 2x ao quadrado menos 4 vezes x mais 3, que nada mais é do que essa nossa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Substituindo o x pelo valor de 2 encontrados no x-vértice, nós temos esta expressão aqui. Resolvendo esses números, nós teremos que 2 ao quadrado é 4,
4 vezes 2 negativo vai ser menos 8, o 3 repetindo. 4 menos 8 menos 4, menos 4 com mais 3, menos 1. Então, nosso vértice desta função aqui será 2 e menos 1. Só que esta parábola, ela será uma parábola feliz ou uma parábola triste? Ela será uma parábola feliz, porque o nosso x ao quadrado aqui, ó, ele é positivo. Então, nossa parábola ela terá um ponto mínimo. Certo? Muito bem. Aqui, ó, mais uma questão. Quanto a esse triângulozinho aqui, nós chamamos ele de delta, tá? Agora, para vocês que já devem ter ouvido falar sobre o nosso camarada chamado Bhaskara, nós iremos começar a utilizá-lo, tá? Então, se você não conhece, não sabe como faz, calma aí que a gente já vai ver como que faz para calcular. Mas antes de qualquer coisa, antes de entrarmos no Bhaskara, nós precisamos entender como funciona o delta, porque nós calculamos o Bhaskara a partir de um valor encontrado pelo delta, tá? E o delta é exatamente este triângulozinho aqui, ó. Ele possui uma função com ele. Então, o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas o que é isso? Estas letras aqui são exatamente os mesmos valores que nós iremos extrair desta função aqui. Lembra que nosso primeiro termo nós chamamos de A, nosso segundo termo chamamos de B, nosso terceiro termo chamamos de C. Então, o nosso B ao quadrado aqui, ele vai ser o nosso menos 4 aqui, que nós tiramos desta função. O meu A, ele vai ser sempre o número que está na frente do x, lembrando sempre que se não tem número na frente do x, é sempre o número 1. Da mesma forma, aqui a letra C sempre vai ser o termo independente, ou seja, o termo que não possui x vinculado a ele, certo? A partir disso, nós iremos resolver e iremos encontrar algum valor. Com base nesse valor, nós temos 3 opções, certo? A primeira opção é, se o delta for maior do que zero, ou seja, se o delta for positivo, a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Ou seja, nós já iremos ver mais para frente. Mas se eu tenho aqui o eixo x, significa que a minha parábola vai passar nele em 2 pontos. Aqui e aqui. 2 pontos, certo? Não temos aqui, mas logo a gente vai... Deixa eu ver se esse exemplo aqui, ó. Este daqui é um bom exemplo. Ó, perceba que a parábola ela passa aqui, ó, em 2 pontos. Ela corta neste ponto e neste ponto. Neste caso, o nosso delta é maior do que zero. Agora, se o meu delta ele é igual a zero, a parábola tangencia o eixo x em um ponto. O que isso quer dizer? Que ela não vai cortar o eixo x, ela vai encostar, ela vai pegar apenas um pontinho e vai subir. Certo? Eu acho que a gente tem um exemplo aqui também. Não temos um exemplo aqui, eu acho que temos um exemplo mais para frente. Mas isso significa que ela não vai cortar igual aquele outro caso. Ela vai apenas encostar no eixo x, ela vai encostar e subir. Certo? E o nosso último caso, se o delta for menor do que zero, ou seja, se o número for negativo, a parábola não corta o eixo x. Ou seja, eixo x aqui, ela vai passar em cima, em qualquer lugar, menos para baixo do eixo x. Ou só abaixo, mas ela nunca vai cortar, seja para cima ou seja para baixo. Ok? Isso a gente já vai ver mais para frente. Teremos alguns exemplos para ficar um pouco mais visível. Ok? Agora aqui eu resolvi um exercício para a gente entender como que funciona um pouquinho melhor. Ok? Então, exercício 1. Observe cada função quadrática e responda se o gráfico da parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Certo? Essa daqui é muito simples. Olha só, temos aqui um exercício resolvido. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. A é positivo. Se o A é positivo, se meu x ao quadrado é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se é positivo, é feliz. Ok? Então, aqui a letra A, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais A3. Nesse tipo de exercício, eu preciso verificar todos os termos? Não, eu preciso apenas verificar o termo que está elevado ao quadrado, ou seja, o meu termo A da minha função. Então, aqui na letra A, o meu termo A é x ao quadrado, ele está positivo. Então, a minha concavidade é para cima. Letra B, o meu termo A, o x ao quadrado, está negativo. Se ele está negativo, a minha concavidade é para baixo. Se está negativo,
é triste. Se é triste, é para baixo. Letra C. Aqui eu tenho um número, 2x². Isso é um problema? Negativo. Tenho que verificar apenas se ele é positivo. Este número aqui é positivo? Sim. Se é positivo, ele é feliz. Concavidade para cima. Ok? Letra D. Meu x² está aqui positivo. Se ele é positivo, ele está feliz. Concavidade para cima. Letra E. Meu x aqui está negativo, menos x². Então, isso significa o quê? Que ele está triste. Está negativo? Triste. Concavidade para baixo. Ok? Letra F. Meu menos 3x² está negativo. Esse 3 aqui é um problema? Negativo. Então, se ele está aqui na frente, temos que analisar todo o termo. Todo o termo ele é negativo. Se é negativo, concavidade para baixo. Se é negativo, é triste. Então, é para baixo. Beleza? Aqui, mais um exercício resolvido para vocês. Dada a função y igual a x² menos 4x mais 3, complete a tabela e esboce o gráfico. Ok? Então, aqui temos uma função, dei valores para x, encontrei os valores de y. Como que eu faço para encontrar os valores de y? Basta jogar este valor de x na função e terei o valor de y. Ok? Depois que eu fiz este valor, encontrei os valores de y, basta eu jogar aqui no gráfico, certo? E vou ter um gráfico semelhante a este para esta função. Outras funções terão gráficos diferentes. Lembrem aqui, o x é positivo, então ele é feliz, concavidade para cima. Beleza? Este aqui são os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, esse exercício vocês podem fazer pelo aquele aplicativo que eu passei para vocês, tá? O GeoGebra. Então, basta vocês jogarem a função, vai aparecer o gráfico lá para vocês. Ok? Como que vocês vão mandar para mim? Tira print do celular, tira print da tela do computador e manda o gráfico feito. Ok? Serão todos esses gráficos. Eu vou deixar também na trilha, então vocês podem ver ali para baixo, tá? Não precisa se preocupar com este PowerPoint aqui e outras. Estou disponibilizando o PowerPoint para vocês também como anexo, tá? Então vocês terão como consultar esse material todo que estou passando para vocês aqui de qualquer forma, ok? Última parte da nossa aula de hoje, zeros da função quadrática. Zeros da função quadrática é o famoso Bhaskara, tá? Então nós iremos precisar muito dele neste momento. Então vamos lá. Os zeros da função quadrática y igual a x² mais bx mais c são os valores de x para os quais y igual a zero. Então, achar os zeros da função quadrática equivale a resolver a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, tá? Porque nós precisamos do x². Então, aqui temos um exemplo já. Dado a função x² menos 5x mais 6, temos aqui como letra A, obter os zeros da função e letra B, com os zeros obtidos, esboçar o gráfico da função, certo? Então, temos aqui duas atividades. Primeiro, encontrar os zeros e a outra, esboçar ou desenhar o gráfico, certo? Então, vamos lá. Mas o que é este Bhaskara que a gente precisa encontrar? Como que a gente vai calcular se a gente não sabe como calcular? Aqui, mostro para vocês. Lembra lá atrás que eu mostrei para vocês sobre o nosso delta? Olha só ele aqui de novo. Delta igual b² menos 4ac. Primeiramente, a nossa fórmula, nossa equação de Bhaskara é essa daqui. X igual a menos b mais ou menos raiz do delta divididos tudo isso por 2 vezes a. Ok? Não se assuste. Oh, meu Deus do céu, tem raiz, tem fração, tem o mais ou menos. O que é aquilo? Vocês vão ver comigo como é a coisa mais simples do planeta, certo? Tem duas formas de resolver. A primeira é resolvendo primeiro o delta, depois coloca o delta aqui dentro e, por fim, resolve esta equação. Também tem a outra forma, você pode resolvê-la de forma direta. X igual a menos b mais ou menos raiz. Aqui dentro você só substitui o delta, então vai ter b² menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Ok, tá, professor, não estou entendendo nada ainda. Então, beleza, vamos lá. Aqui trouxe um exemplo para ajudar a gente. Olha só.
fazendo y igual a zero, teremos esta funçãozinha ali, certo? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Neste caso, nós substituímos o y por zero, ok? Então, nós temos aqui a nossa expressão, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ok? Isso daqui, ó, vai ser a minha função de segundo grau, minha função quadrática, a qual eu vou utilizar para encontrar os zeros, tá? Aqui está a minha função, a qual eu vou utilizar ela para encontrar os zeros da minha função, certo? Então, o meu primeiro passo é calcular o delta. Delta, vocês lembram aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou pegar o meu b, neste caso, ó, menos 5, não posso esquecer do sinal. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes meu a não tem nenhum número na frente do x, então é igual a 1, vezes o meu c, que é o termo independente, é o termo que está sozinho, o termo que não tem x, neste caso, o 6. Vou multiplicar tudo isso, então vamos lá. Menos 5 ao quadrado vai ser 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, o meu delta ele é igual a 1. Primeira coisa que nós precisamos analisar. Meu delta deu positivo? Show de bola. Então, eu vou ter quantos zeros da função? 2, porque a minha parábola vai cortar o eixo x. Se meu delta fosse igual a zero, eu teria apenas um número, que seria aquele que ia tangenciar. Lembra? Que vai encostar apenas uma vez. Se o meu delta fosse negativo, ela não iria cortar meu eixo x. Isso significa que a minha função não tem zeros, certo? Mas calma aí, não se preocupe ainda com esses termos. Vamos focar aqui em como fazemos para calcular e encontrar os zeros da função através do Bhaskara, certo? Então, aqui, chegamos ao delta igual a 1. Vou pegar este valor e vou substituir aqui, ó, no lugar do delta, vou colocar o número 1, certo? Então, tenho x igual a menos b. Não posso esquecer do meu sinal negativo. Então, eu vou ter menos b. Se meu b é negativo, eu vou ter menos 5. Mais ou menos, já vou explicar o porquê deste mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Meu delta é igual a 1. Então, substituo por 1. E embaixo, 2 vezes a. O meu a é 1. Certo? Após finalizada toda essa parte aqui, ó, veja, eu não tenho mais nenhuma incógnita, não tenho nenhuma letra, não tenho nada nesta parte. Então, simplesmente eu vou resolver. Primeiramente, fazendo a minha regra de sinal, menos com menos, mais. Já vem 5 positivo para cá. Este mais e menos, ainda eu repito, calma, já chegamos nele. Depois disso, vamos resolver aqui a nossa raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 é 1, certo? Estamos aqui no final. 2 vezes 1, 2. Agora sim eu chego na parte do mais ou menos. Por que este mais ou menos? Isso aqui significa que eu vou ter dois resultados. Um onde eu vou somar 5 mais 1 e outro onde eu vou diminuir 5 menos 1. Ok? Isso daqui, esse processo, eu vou dividir em dois, igual foi feito aqui. Vou ter o x' ou o x1 e o x duas linhas ou o x2. Cada um deles eu vou utilizar um sinal diferente, certo? Então, meu x' eu vou utilizar o mais. 5 mais 1, 6. O meu denominador, número de baixo, apenas repito aqui. 2. 6 divididos por 2, 3. Encontrei o meu primeiro zero da minha função. Aí, minha segunda setinha, meu x2 ou meu x duas linhas, eu vou fazer o 5 menos 1. 5 menos 1, 4. O 2, repito, 4 divididos por 2, 2. Então, eu encontrei aqui os meus dois zeros da função. Isso significa o quê? Que a minha parábola vai cortar o eixo x, olha aqui, o eixo x, em dois pontos. Quais serão esses dois pontos? No ponto 2 e no ponto 3. Certo? Feito isso, basta eu calcular o x vértice da minha função, encontrar esse número aqui e pronto. Vou poder finalizar o meu desenho. Vou estar com o desenho praticamente finalizado. Certo? Na letra B aqui, temos o esboço do gráfico que nós estamos montando. O meu a ele é igual a 1. X ao quadrado é positivo?
ok? Então a minha parábola ela tem concavidade voltada para cima. Não importa como vai ser meu desenho, eu não sei ainda como vai ser o meu desenho, mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai ser feliz, vai ser concavidade para cima. E como eu encontrei as duas raízes, ou seja, os dois zeros da minha função, também eu tenho certeza aonde ela vai passar pelo eixo x, que é nos pontos 2 e 3 que nós encontramos ali agora. Outro ponto, meu delta é positivo, delta maior do que zero, então a parábola corta o eixo x em 2 pontos, que foi o que nós conseguimos encontrar aqui. Certo? Depois disso, você pode jogar mais alguns valores para x, você vai encontrar o restante para continuar a desenhar o seu gráfico, mas esta parte aqui também, se o enunciado pediu apenas para você encontrar os zeros da função, é somente isso que precisa fazer. Tá, professor, ainda não entendi. Ok, tem mais um exemplo aqui para você. Ok? Este exemplo aqui que foi o que eu disse que tangencia. Já vamos entender como que funciona. Aqui temos a função y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Beleza? Então já perceba uma coisa antes de começarmos a resolver qualquer coisa. Primeiro ponto, é uma função completa, ok? Tem todos os termos. Segundo ponto, ela é negativa. Se é negativa, o meu termo vai ser, minha parábola vai ser virada para baixo. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, obter os zeros da função. Para obter os zeros da função, repito aqui a minha expressão e vamos encontrar o meu delta. O meu delta é b ao quadrado, nesse caso meu 6 é positivo, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a. Neste caso, meu a é negativo, então menos 1, vem para cá. Vezes o meu c também é negativo, menos 9, vem todo mundo para cá. Agora vamos resolvendo. 6 ao quadrado é 36, repito o sinal de menos. 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com menos 9, sinal, regra dos sinais, menos com menos vai ser positivo. E 9 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Mais este sinal negativo já está aqui embaixo. Então vai ser 36 menos 36 igual a zero. Delta igual a zero significa que a minha concavidade não vai cortar o eixo x, ela vai tangenciar. Tangenciar significa que ela tem apenas um ponto em comum. Tá? Já vamos descobrir qual será esse ponto. Perceba aqui comigo. Ao substituirmos na regrinha, na equação de Bhaskara, nós teremos aqui menos b, que é o nosso 6, mais ou menos raiz quadrada do delta. O nosso delta é zero. Embaixo teremos 2 vezes 1, 2 vezes a, que meu a é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Isso aqui é igual, e agora nós resolvemos a nossa equação. Menos 6 repete mais ou menos a nossa raiz quadrada de zero é ', e 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, da mesma forma que anteriormente, eu faço x menos 1 e o x' e o x duas linhas, ou x1, x2. Certo? Para isso, eu vou ignorar o zero aqui. Então, eu vou fazer menos 6 e o 2. Menos 6 e menos 2, regra de sinal, menos com menos, 3 positivo. 6 dividido por 2, 3. Aqui é a mesma coisa, porque eu não tenho o que somar ou o que subtrair. O zero não é nada. Então, menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. Certo? Nosso esboço do gráfico fica assim, então. O nosso a, ou seja, o nosso x, ele é negativo. Então, a minha parábola ela é triste. Ela tem a concavidade virada para baixo. Meu delta é igual a zero. Então, a minha parábola ela vai tangenciar o eixo x em apenas um ponto. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Eixo x, a nossa parábola vai encostar apenas no ponto 3 e vai descer. Uma coisa interessante neste caso é que este ponto tangente à nossa parábola, que encontramos é o ponto 3, ao mesmo tempo que ele é a raiz desta função, ele também é o nosso ponto máximo, ou seja, nosso x-vértice e nosso y-vértice, porque ela não passa disso, ela cresce até o 3 e aí ela cai. Então, ali é o ponto máximo, também conhecido como nosso x-vértice e y-vértice, que nós já tínhamos visto anteriormente. Beleza? Então, galerinha, aqui eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Já tem algum esboço ali. Tá? Então tá bem tranquilo. Então vocês precisam fazer o quê? Encontrar os zeros da função.
tá? Em vermelho está a resposta, ok? Não estranhem, professor, já deu a resposta, não vou fazer. Negativo. Aqui está apenas a resposta para você conferir os seus cálculos no final. Então você vai fazer e vai chegar a um resultado. Se esse resultado for igual ao que está aqui em vermelho, parabéns, você conseguiu fazer, tá certo. Caso você não tenha conseguido fazer, aí você tem que tentar de novo, certo? Relembrando mais uma coisa, como estou postando os vídeos no YouTube, vocês podem assistir pelo YouTube também, e lá embaixo tem a opção para comentar. Então vocês vão lá, comentem, coloquem seu nome e falam: professor, eu estou com dúvida na questão tal, professor, não consegui fazer, professor, não entendi, professor, que negócio é esse de Bhaskara, professor, me explica, certo? Você vai lá, coloca seu questionamento, sua dúvida, sua ideia, sua sugestão, alguma coisa que você ache mais interessante para a gente, e aí eu estarei respondendo para vocês, certo? Lembrando também outra coisa, né? Vou deixar o PowerPoint em anexo para vocês poderem consultar e fazer as atividades, ok? E também vocês terão aula que vem não, essa semana ou na próxima semana, depende do nosso cronograma, eu acredito que somente na segunda-feira da semana que vem, uma aula ao vivo pelo Zoom, tá? Então daí a gente também vai poder conversar um pouquinho melhor sobre a matéria, para entender como que vocês estão pegando os conteúdos, tá? Então separem também todas as dúvidas, aquelas que precisam um pouco mais de cálculo, aquelas que são um pouco mais difíceis, que vocês não conseguem escrever ou alguma coisa nesse sentido. Podem separar, que aí segunda-feira que vem a gente conversa ao vivo ali para matar um pouquinho a saudade e tirar essas dúvidas um pouco mais complexas. Beleza? Então é isso, galera. Tenham todos aí um restante de semana bacana. A gente se vê na sexta-feira e aí estaremos corrigindo esse exercício juntos. Beleza? Então é isso. Lembrem, utilizem o programinha de GeoGebra, que ele pode ajudar bastante vocês também. Beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida também vocês podem estar anexando uma foto, escrevendo a dúvida de vocês, que estou deixando liberado aí para vocês mandarem alguma coisa. Também sei que se vocês não quiserem postar nada, não dá para concluir a aula, então manda qualquer coisa, caso você não tenha uma dúvida, tá? Tipo uma folha em branco, alguma coisa assim, só para vocês finalizarem a aula. Beleza? Então é isso, galerinha. Até a próxima. Valeu. Falou!